Fala pessoal do terceiro, que bom estarmos de volta. E agora vamos estudar os adverbs, os advérbios. Um advérbio nos dá informações extras sobre a ação, tá? Então ele pode dizer, por exemplo, como a ação aconteceu, onde, quando, com que frequência, com qual intensidade. Então, observem. How significa como, tá? Nós temos aí os advérbios quietly, carefully, easily. When significa quando. Nós temos now, yesterday, soon. Temos vários outros, tá? Mas aqui como exemplo eu coloquei esses. Where significa onde. Onde a ação aconteceu? Here, far, abroad. O que a gente precisa entender a princípio é que os advérbios têm como finalidade dar informações extras sobre a ação, tá? Observem aí esses 5 exemplos que eu coloquei para vocês. Vou ler. Mark answered the test easily. Mark respondeu facilmente ao teste. Vejam, a ação que nós temos aí é a ação de responder. Easily foi a forma como a ação aconteceu. Essa ação aconteceu facilmente. Olha o outro exemplo. She drives carefully. Ela dirige cuidadosamente. Se eu digo a vocês que ela dirige, a ideia que eu tenho é que ela sabe praticar a ação. Mas se eu digo que ela dirige cuidadosamente, eu digo a vocês exatamente de que forma a ação acontece, tá? Então, é para isso que nós utilizamos um advérbio. Vamos continuar aí. O terceiro exemplo nós temos I need to talk to you now. Come here. Eu preciso falar com você agora. Vem aqui. Então, ó, now foi o advérbio que vai me indicar o tempo. Outro que indica o tempo que eu coloquei aí foi o yesterday, que significa ontem. Yesterday we went to a party. Ontem nós fomos a uma festa. E o último exemplo nós temos Mike lives far from here. Mike mora distante daqui. Ó, nós temos aí 2 advérbios, tá? Nós temos o far, que é distante, e o here, que é aqui. São advérbios que nos dão ideia do lugar onde a ação acontece. Continuando aqui a nossa tabela, nós temos o degree, que são os advérbios que nós utilizamos quando nós queremos indicar a intensidade em que a ação acontece. Entirely, almost, extremely, tá? How often já nos indica a frequência com que a ação acontece, tá? Vejam aí esses 3 exemplos que eu coloquei ao lado. Josh is extremely in love for you. Josh está extremamente apaixonado por você. Então, extremamente me indica a intensidade da ação. Certo, gente? I occasionally met him at the airport. Eu ocasionalmente o encontrei no aeroporto. O último, I never go to that beach. Eu nunca vou àquela praia. Então, esses 2 últimos que eu falei para vocês vão nos indicar a frequência com que a ação acontece. Não esqueçam disso. Então, galerinha, preste atenção aqui, de baixo para cima, tá? Nós temos os adverbs of frequency, que são os advérbios de frequência, adverbs of place, que são os de lugares, adverbs of time, que são os de tempo, adverbs of degree, que são os de intensidade, e adverbs of possibility, que são os de possibilidade. Acontece da mesma forma que em português. Tudo vai depender da intenção do falante, tá?
Se eu quero falar sobre uma ação e quero dizer com que frequência a ação aconteceu, onde foi que aconteceu, quando, com que intensidade, qual é a possibilidade, aí vai entrar uma questão de vocabulário. Pay attention here, my dear students. Preste atenção aqui, galerinha. Olha só. Os termos que estão em destaque são os advérbios, tá? E o que está entre parênteses é como eles são classificados. Então, a frequência, o lugar, o tempo, a intensidade, a possibilidade. Vamos lá, o primeiro exemplo. Sometimes Paul go home by bus. Às vezes, Paul vai para casa de ônibus. Então, esse sometimes aí me indica a frequência com que ele vai para casa de ônibus. No caso aí do primeiro exemplo, às vezes. No segundo, Clarice is in Italy with her family. Clarice está na Itália com sua família. O advérbio que nós temos aí é de lugar. Eu sei exatamente onde Clarice está nesse momento, tá? Terceira linha, nós temos On Monday, I'll study for the exam. Na segunda, eu estudarei para a prova. Então, eu sei em que momento a ação de estudar vai acontecer. Vai acontecer na segunda, tá? Se eu disser assim, I will study for the exam. Eu vou estudar para a prova. A ideia está completa. Eu sei que ação eu vou realizar, tá? Mas quando eu digo on Monday, quando eu digo na segunda, eu estou dando uma informação extra, tá? Eu estou dizendo em que momento a ação de estudar vai acontecer, certo, galera? Vamos ao próximo exemplo. Eu tenho She doesn't disagree completely with you. Ela não discorda completamente de você, tá? Então, aí eu estou dando a intensidade do ato de discordar. E a última nós temos Maybe they aren't wrong. Talvez eles não estejam errados. Esse maybe aí me indica uma possibilidade, tá? Então, observem que sem os advérbios, a ideia está completa, tá? Porém, os advérbios, eles me dão informações extras das ações. Gente, eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês dos advérbios de frequência, tá? Desde o always, que é sempre, quando a ação acontece 100% das vezes, até o never, que é nunca, tá? Então, nós temos aí, de cima para baixo, always, que é sempre, usually, usualmente, normally, normalmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, occasionally, ocasionalmente, seldom, raramente, hardly ever, quase nunca, e never, que eu acho que todo mundo sabe, né? Que é never. Observem aí os exemplos que nós temos ao lado de cada advérbio. Essas palavrinhas aí, ó, que estão em vermelho, estão vendo? Todas essas palavrinhas são utilizadas após o sujeito, tá? Eu tenho she always, they usually, I normally, they often e assim vai sucessivamente. Então, uma coisa importante que vocês devem saber é que os advérbios de frequência deverão ser utilizados depois do sujeito. Não esqueçam dessa dica. Vamos entender um pouquinho aqui, tá? Nós temos de um lado os adjectives e do outro lado os adverbs. Do seu lado esquerdo, tá? Observem aí, meus queridos, que um adjetivo pode ser transformado em um advérbio, tá? Olha só o que acontece com beautiful, slow, bad, happy. Todos esses adjetivos transformaram-se em advérbio com o acréscimo das letrinhas L e Y. Beautiful passou a ser beautifully, bonito.
lindamente. Slow, slowly, devagar, vagarosamente, tá? Happy, happily, feliz, felizmente, tá? Então é possível nós transformarmos adjetivos em advérbios com o acréscimo das letrinhas L e Y, mas há aqueles adjetivos que são irregulares, tá? Olhem lá embaixo, nós temos good, fast, hard. O advérbio para esses adjetivos aí serão, respectivamente, well, fast e hard, tá? Prestem bem muita atenção nisso. Observem aí do seu lado direito agora, nós temos adverbs of manner, que são advérbios de modo, tá? Então, Beyoncé sings beautifully. Beyoncé canta lindamente. Helen drives slowly. Ellen dirige vagarosamente, tá? Então, esses advérbios foram utilizados para, de certa forma, dar uma informação a mais em relação aos verbos que estão aí. Então, os advérbios vão dar informações extras em relação à ação, tá? Quando ela aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu. Essa é a finalidade principal de um advérbio. Se eu digo, por exemplo, Ana conversou com Marcela, a informação que eu tenho é uma. Se eu digo, Ana conversou carinhosamente com Marcela, a ideia que eu tenho já é outra. Se eu digo, Ana conversou com Marcela ontem. Então, observem aí que o verbo, a ação, é a mesma. Agora, como essa ação acontece, isso pode variar de acordo com o advérbio,